alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor estudar o tema do trimestre. Hoje nós estaremos fazendo o segundo apêndice do nosso trimestre. Toda vez que nós temos um tema, um trimestre, nós verificamos se podemos enriquecer o currículo, o tema das lições, dentro do tema do trimestre que é proposto pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Longe de nós falar em insuficiência ou falha, não é esse o nosso propósito aqui. Só que quando nós temos um tema, nós vemos se podemos tratar algum assunto correlato, ligado ao tema, para haver um enriquecimento por parte dos irmãos, para que possam usar estes temas que nós acrescentamos dentro das lições da Escola Dominical, ou até fazer na reunião de ensino, ou em outra reunião de ensino, um estudo que possa enriquecer os amados irmãos. E neste primeiro trimestre de 2026, nós estamos estudando o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Estamos estudando a doutrina da Trindade ou o Trinitarismo. E nós já fizemos um apêndice onde nós analisamos o monoteísmo antitrinitário, né? As religiões que dizem que há um Deus só, mas que negam a Trindade. Como isto é uma cilada, uma armadilha do diabo. E neste segundo apêndice, nós vamos estudar sobre a Trindade profana. Isso, o que é isso? Nós estamos estudando sobre a Santíssima Trindade. Mas então vamos fazer um estudo sobre a Trindade profana. O que é a Trindade profana? A Trindade profana é um simulacro, é uma falsificação, é uma versão pirata da Trindade feita pelo diabo. Quando o diabo monta uma Trindade para poder realizar os seus propósitos, quando perceber que tem pouco tempo para enganar a humanidade, ele mesmo está dizendo que a Trindade é verdadeira. Porque ele está diante de Deus, estava diante de Deus. Ele era o querubim ungido, o querubim protetor. Ele bem sabe, lá onde ele estava, que Deus é um, mas subsistem três pessoas. E quando perceber que tem pouco tempo, que terá pouco tempo, para tentar levar toda a humanidade para a sua companhia no lago de fogo e enxofre, ele vai usar deste subterfúgio da Trindade. Ele vai montar uma Trindade para ter eficiência no seu trabalho. Porque ele quer ser semelhante a Deus. E ele copia Deus. Mas como mentiroso que é e pai da mentira, a sua cópia é falsa, é fake. É uma grotesca falsificação. E essa falsificação ela é chamada de Trindade profana, porque o contrário de santo é profano. A gente vê isso lá em Levítico capítulo 10, versículo 10, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Esse é o trabalho do sacerdote, né? O sacerdote ele tem que fazer diferença entre o que é santo e o que é profano. Então, a Santa Trindade, a Trindade Santa, a Santíssima Trindade é Deus, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É o que os serafins proclamam
incessantemente no céu. E o diabo, quando estava lá, ouvia isso. Deus é 3 vezes santo, porque é um único Deus em 3 pessoas. Então, esta trindade é santa, é a Santíssima Trindade. Mas a trindade que será forjada pelo diabo, esse simulacro, essa falsificação, ela é a trindade profana. Por quê? Porque é uma trindade impura, feita de pecadores, pecadores contumazes, pecadores inveterados, pecadores que nunca se arrependerão. Porque o diabo, ele peca desde o princípio. Desde quando ele virou diabo, ele peca desde o princípio. É o que está lá em 1 de João 3:8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E, inclusive, esta trindade que o diabo vai fazer, Jesus vai desfazer. Então, nós vamos estudar aqui a trindade profana. E por que nós vamos estudar a trindade profana? Porque quando o diabo monta uma trindade, ele, embora engane o mundo dizendo que não existe trindade, ele mesmo está admitindo que a trindade existe. Porque se ele monta uma trindade e ele quer copiar a Deus, e ele quer ser semelhante a Deus, quando ele monta uma trindade, ele está admitindo que a trindade existe. O texto áureo que nós escolhemos para este apêndice está no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Então aqui nós vemos a trindade profana sendo revelada aqui na Bíblia Sagrada. O dragão, que é o diabo, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. O diabo, que é o antipai, a besta, que é o antifilho, e o falso profeta, que é o anti-espírito. Então, vamos ver, em primeiro lugar, que o diabo, ele tende a fazer de tudo para que as pessoas se percam. Este é o trabalho dele. Ele procura sempre fazer com que o ser humano que ele odeia e que ele quer matar, ele se perca. E por isso, como nós vimos no primeiro apêndice, ele procura convencer as pessoas de que a trindade não existe. Mas, como ele é contraditório, porque ele é mentiroso e não se firma na verdade, é o que Jesus nos diz, né? É bom lermos aqui a síntese que Jesus faz do caráter do diabo. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus mostra aqui que o diabo, ele é homicida, portanto, ele mata homens, é matar espiritualmente aqui. Ele procura a morte espiritual das pessoas. No primeiro apêndice, nós falamos disso, né? Por que ele se esforça grandemente para negar a doutrina da Trindade? Porque quem não crê na Trindade não alcança a salvação, porque não crê
que Jesus é Deus que se fez homem e morreu por nós. E quem não crê em Jesus como Senhor e Salvador não alcança a salvação. Por isso, o grande esforço que o diabo tem de negar a doutrina da Trindade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vemos aqui, e aí ele é homicida, né? Porque ele quer a morte espiritual do homem. O segundo ponto é que ele não se firma na verdade, porque não há verdade nele. Ele é mentiroso. Quando ele mente, Jesus diz que ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então ele mente. Ele sempre está enganando as pessoas. E ele vai montar uma trindade exatamente para enganar as pessoas. Então, ele é o pai da mentira, ele é enganador, e ele mesmo se auto-engana. Por quê? Porque ele quis ser semelhante a Deus. Ele quis ser semelhante a Deus. E até hoje ele quer ser semelhante a Deus. E isso é o que vai gerar a trindade profana. A trindade profana, irmãos, ela vai ser estabelecida, ela vai ser criada pelo diabo, né? Formada pelo diabo, quando o diabo for precipitado sobre a terra. Eu falo no esboço, eu nem coloquei no plano de aula, mas alguns estudiosos entendem que, hoje em dia, desde quando ele foi expulso do céu por ter pecado, o diabo ele trabalha numa espécie de trindade, que esses estudiosos chamam de trindade demoníaca, porque seria uma trindade de 3 demônios. Né? Mas isto não tem muito respaldo bíblico. É verdade que esses estudiosos dizem que essa trindade seria composta pelo diabo, que é o líder dos demônios. Isso a Bíblia diz realmente, que ele é o chefe do demônio, porque a Bíblia sempre fala o diabo e seus anjos. Foi o diabo que liderou a rebelião e levou após si 1/3 dos anjos. É o que nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 3. E viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Então aqui, este dragão, que o próprio texto diz que é o diabo. Capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Então, o próprio texto diz quem é este dragão, é o Satanás. Satanás estava no céu e a sua cauda, sua rebelião, ela levou a 1/3 parte das estrelas do céu, ou seja, a 1/3 parte dos anjos. Então, os anjos foram criados e 1/3 dos anjos seguiu Satanás na sua rebelião. Então, ele foi lançado fora do céu, da presença de Deus. E aí, fora da presença de Deus, ele passou a ocupar os lugares celestiais. É o que Paulo nos fala em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eles estão hoje nos lugares celestiais. Veja que o dragão foi visto no céu, que não é na presença de Deus, junto ao trono de Deus, não, de lá ele foi retirado e ele está nesses lugares celestiais ali, sem lugar, na verdade. Porque ele foi expulso de lá, ele foi condenado por Deus pelo seu pecado, porque ele pecou. Ele pecou. É o que a Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 28. Em Ezequiel, capítulo 28.
Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim ungido, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. E também em Isaías, capítulo 14, Isaías, capítulo 14, também é descrito o pecado do diabo. Versículo 13, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, aos mais profundos do abismo. Então Deus já condenou o diabo, ele quis ser igual a Deus, ele quis ser maior que Deus. O seu pecado foi a soberba. Ele se rebelou contra o senhorio de Deus e pecou. E aí então ele foi expulso do monte de Deus, da presença de Deus, e está agora nesses lugares celestiais. Mas quando do arrebatamento da igreja, ele também será expulso de lá. Então ele já foi condenado, mas a sua pena não foi ainda executada. Como disse aqui o profeta Isaías, ele será lançado no inferno. Esse inferno aqui é o lago de fogo e enxofre. É o que diz Jesus lá em Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É o que também está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, o diabo já está condenado. Para o diabo não tem perdão. Ele pecou e Deus o lançará no lago de fogo e enxofre. Ele foi condenado, mas ainda não foi executada a pena. Ele está no corredor da morte. Nem as pessoas que são condenadas à cadeira elétrica, à injeção letal, elas ficam lá esperando o dia da execução. É o que está acontecendo com o diabo. Ele está esperando o dia da execução. E enquanto ele não é executado, ele continua aprontando. Ele quer levar o maior número possível de seres humanos junto com ele. Esse é o trabalho dele. E estes estudiosos dizem que neste trabalho de morte, de perdição, ele já atuaria hoje em termos de trindade. Porque haveria ele, que é o chefe, e haveria um segundo, um imediato, que é Belzebu.
Belzebu, que a Bíblia fala e chama Belzebu de o príncipe dos demônios. Nós lemos isso lá em Marcos capítulo 3, versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Belzebu e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Lá em Lucas 11:15. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E Jesus atesta a existência de Belzebu e que seria diferente do de Satanás. Porque ele diz assim em Lucas 11:18: e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. Então, Belzebu é um demônio, que está o nome dele na Bíblia, ele seria o príncipe dos demônios, seria o segundo. E dizem esses estudiosos que o terceiro demônio, que comporia essa trindade demoníaca, seria Asmodeu. Asmodeu, que seria o demônio sedutor. Acontece que a Bíblia não fala de Asmodeu. A única menção que existe a Asmodeu é no livro apócrifo de Tobias, que é adotado pela Igreja Católica. O livro de Tobias, ele fala de um demônio chamado Asmodeu e fala de um anjo chamado Rafael. Mas não é um livro inspirado. Então, dizer que a trindade demoníaca seria Satanás, Belzebu e Asmodeu não tem base bíblica, porque esse Asmodeu não está no texto bíblico. É verdade que a Bíblia fala de um outro demônio, ele dá nome a um terceiro demônio. Este terceiro demônio está mencionado no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, no capítulo 9. No capítulo 9 do livro do Apocalipse, nós temos o terceiro demônio cujo nome é dado na Bíblia, que é Apocalipse 9:13. 9:11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Apolion e Abaddon quer dizer destruidor. Segundo a Bíblia, esse demônio ele está no abismo, onde estão presos anjos maus, anjos caídos, de grande periculosidade, e que serão soltos quando for tocada a quinta trombeta na grande tribulação. Então, esse anjo, Apolion, é o único, esse demônio, esse anjo caído, Apolion, é o único demônio além de Satanás e de Belzebu que tem o seu nome mencionado nas Escrituras. Mas ele não funciona aí, não poderia funcionar numa trindade demoníaca, porque ele está preso. A Bíblia diz que ele só será solto por ocasião da quinta trombeta. Então, essa ideia da trindade demoníaca, que é defendida por alguns, não podemos assegurar com certeza. Que o reino das trevas é organizado, isso a Bíblia mostra claramente. Por quê? Porque os anjos foram criados em hierarquia. Foi Deus quem criou a hierarquia. E quando os anjos pecaram, foram expulsos da presença de Deus, mas a hierarquia foi mantida. A hierarquia foi mantida, porque foi criada por Deus. Mas, deixando de lado a questão desta trindade demoníaca, que é apenas um parênteses aqui, nós estamos falando da trindade profana. Essa sim tem base bíblica. Como eu disse para os irmãos, quando Jesus vier buscar a igreja, ele vai se encontrar na igreja nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Onde Jesus se encontrará com a igreja? Nos ares. Só que esses ares hoje, esses lugares celestiais, estão ocupados, como nós lemos aqui em Efésios, pelo diabo e pelos seus anjos. E eles serão despejados de lá por Miguel. É o que a Bíblia diz. Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha que situação terrível, irmãos, haverá na face da terra. A igreja, que é a luz do mundo, o sal da terra, que mantém o que tem de bom aqui na terra, ela vai ser arrebatada. O que tem de bom aqui na terra vai embora. E no lugar da igreja virá o diabo e os seus anjos. Eles serão lançados na terra. É por isso que o texto bíblico diz assim: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, 12, a segunda parte do versículo. O diabo, ao perder a batalha com Miguel, despejado dos lugares celestiais, onde está desde o dia em que pecou, ao ser lançado na terra com todos os milhares e milhares de anjos que o seguiram, ele estará com grande ira. Por quê? Porque nós já vimos aqui, ele encheu o seu interior de violência. Ele tem ódio no coração. Ele tem inveja e ódio do ser humano. E ele vai ser lançado na terra, junto com os demônios. E é aí, então, que ele vai criar a trindade profana. Por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo. Ele conhece as profecias. Ele sabe que dentro de 7 anos ele será preso. Está aqui no Apocalipse. E ele vai ficar preso por 1000 anos. Ele é jogado na terra no momento em que na terra estão homens impenitentes, porque os salvos, os que creram em Jesus, foram arrebatados. Só sobraram os judeus e os gentios, que não creram em Jesus, ou que deixaram de crer. Então ele vai querer aproveitar ao máximo este tempo para levar toda a humanidade para a perdição. E para ser eficiente e para cumprir bem o seu papel, ele imita Deus. Como é que Deus realizou as obras? Por meio da Trindade, por meio da divisão de tarefas, a chamada divisão do trabalho, que a administração diz, que é a ciência da administração, diz que a divisão do trabalho otimiza o trabalho, dá maiores resultados. E o diabo sabe disso, porque ele viu a Trindade funcionando na criação do mundo, na redenção da humanidade, na santificação do homem. Então ele cria uma Trindade para aproveitar o pouco tempo que tem para fazer a humanidade se perder. Então aí ele cria a Trindade profana.
E nós já dissemos, a Trindade é uma mentira desde o início. É uma cópia mal feita da Santíssima Trindade. Mas o diabo, cuja sabedoria se corrompeu, nós lemos aqui em Ezequiel, a sabedoria dele se corrompeu, a formosura dele se corrompeu. Veja que ele era esplendoroso, ele era formoso, mas agora ele é um dragão, uma feição horripilante. Ele era sábio, mas agora ele é esperto. Como é que ele é mencionado em Gênesis 3? A mais astuta das alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ele, em vez de sábio, agora é esperto, oportunista, ardiloso. Ele que era o querubim feito para proteger, agora é o diabo feito para matar. Esse é o caráter do diabo. Ele que estava ali para louvar a verdade, agora é mentiroso e não se firma na verdade. Então esse é o diabo. Mas aí, como um antipai, ele agora forma uma trindade. A trindade profana. Cujo objetivo é, se a trindade tem por objetivo, a santa trindade tem por objetivo salvar o homem, a trindade profana tem por objetivo fazer o homem se perder. Mas, como eu disse, essa trindade profana é uma cópia mal feita da Santíssima Trindade. Por quê? Porque a trindade divina, a Santa Trindade, é um único Deus que subsiste em três pessoas. Então é uma trindade que é triunidade. O Deus trino, porque é três pessoas, mas ele é triuno, porque ele é o único Deus. Existe o que Jesus diz lá em João capítulo 17, versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que sejam um como nós somos um. A trindade é uma unidade, é uma triunidade. Existe uma perfeita unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na trindade profana, nós temos três seres, não há nenhuma unidade. São três seres: o diabo, a besta e o falso profeta. O diabo, o anticristo e o falso profeta, porque a Bíblia também chama o falso profeta de besta. Então nós temos um anjo caído e dois homens, dois seres humanos. Então são três seres. Então aqui nós já não temos uma triunidade. Segunda coisa, a Trindade, a Santa Trindade, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. A nossa declaração de fé, no item 2 do Cremos, da nossa declaração de fé, na segunda edição, diz assim: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade profana, não há igualdade. Você tem o chefe, que é o diabo, que é um anjo caído, um espírito maligno. E você tem dois homens, o anticristo e o falso profeta, que são dois seres humanos. Homens malignos também, porque serão os homens que terão maior comunhão com o diabo em toda a história da humanidade, mas que são homens. Então não são iguais. O diabo é um anjo caído. E os anjos são maiores do que os homens. Salmo de número 8. Salmo de número 8, versículo 5. Aliás, eu vou ler o versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos.
e de glória e de honra o coroaste. Então, o diabo é um anjo, então ele é superior ao anticristo e ao falso profeta, porque eles são seres humanos. Mas tem um outro fator. O diabo, ele sempre oprime o ser humano. Quando o diabo se relaciona com o homem, ele oprime o ser humano. É o que diz o apóstolo Pedro lá na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O diabo sempre oprime os seres humanos. Quando não os possui, que é o que vai acontecer com o anticristo e o falso profeta. Eles serão possessos pelo diabo. O versículo que nós lemos como texto áureo diz que da boca dos falsos profetas e da boca do anticristo saíram espíritos malignos. Eles vão estar possuídos por demônios. O diabo escraviza o ser humano. Então não há igualdade. O diabo oprime, o diabo prende os seres humanos que estão a seu serviço. Então, na trindade profana, eu não tenho igualdade. Eu tenho a superioridade do diabo que oprime o anticristo e o falso profeta. Na Santíssima Trindade, há uma unidade de essência e de substância. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho é Deus. Um único Deus. É unidade de substância e de essência. Na Trindade profana, não. Nós temos um anjo caído e nós temos dois seres humanos. Naturezas diferentes. Na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos, porque são Deus. Existiram desde sempre. A Trindade desde sempre existiu, é eterna. A Trindade profana não. Ela só vai existir no momento em que o diabo for precipitado na terra. No final da dispensação da graça é que a Trindade vai existir. E só vai existir por 7 anos. Só vai existir por 7 anos. É algo passageiro. Os seus integrantes são eviternos. Porque o diabo teve um princípio de existência, o anticristo teve um princípio de existência e o falso profeta teve um princípio de existência. E não terão fim de existência. O anticristo e o falso profeta vão inaugurar o lago de fogo e enxofre para o tormento eterno, para o fogo eterno. E o diabo depois vai para lá com os seus anjos para o tormento eterno, para o fogo eterno, como nós lemos aqui. Então eles têm princípio de existência, não têm fim de existência. São eviternos. Mas a trindade profana, ela é passageira. Ela vai existir a partir do momento da precipitação do diabo sobre a terra e deixará de existir na batalha do Armagedon. Além do que, os 3 integrantes da trindade profana são criaturas. Nós lemos aqui, o diabo foi criado. E o anticristo e o falso profeta, como são seres humanos, também foram criados. E para terminar essa versão fake de trindade, a Santíssima Trindade é amor. Porque Deus é amor. Deus é amor. A Bíblia fala do amor do Pai, do amor do Filho e do amor do Espírito Santo.
O Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor. Mas na Trindade profana não há amor, só há interesses próprios. O diabo vai enganar o anticristo e o falso profeta, prometer a eles o que prometeu a Jesus: os reinos deste mundo e a glória deles. Com o objetivo de quê? Unicamente de ser adorado pelos homens impenitentes. Ele vai usar o anticristo e o falso profeta para ser adorado. Porque é isso que eles vão fazer. Apocalipse capítulo 13, versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então o diabo engana o anticristo e o falso profeta, prometendo-lhes poder, mas o que ele quer é ser adorado, porque ele quer ser Deus. Ele acha que é Deus. É o auto-engano do próprio diabo. Então ele vai usar o anticristo e o falso profeta para ser adorado. Lá na batalha do Armagedão, quando Jesus vier guerrear contra o anticristo e o falso profeta, o diabo, sai correndo. O diabo vai abandonar o anticristo e o falso profeta. Eles vão ser abandonados por eles. Por quê? Porque o diabo não os ama. O diabo só quer usar deles e vai usar deles para obter o seu objetivo, que é levar a humanidade à perdição. Não há amor por parte do diabo. Ele é homicida desde o princípio. E ele vai matar espiritualmente o anticristo e o falso profeta, que vão ser, inclusive, lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Por causa do diabo. O diabo quer a perdição do anticristo e do falso profeta. Não os ama. Se Jesus entrega a sua vida por nós para nos salvar, o anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre, terão a morte física e espiritual simultâneas e imediatas, coisa que nunca aconteceu com qualquer ser humano e nem vai acontecer, por terem acreditado no diabo. O diabo não ama. O anticristo também não ama. Ele vai aceitar a oferta do diabo, vai fazer o trabalho sujo do diabo, mas ele quererá ser adorado. Ele também se acha Deus. Ele não ama o diabo, não. Ele ama a si próprio. Tanto que, o que a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses 2 e 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele vai se achar Deus também. Porque ele não ama o diabo. No fundo, ele acha que ele é que é Deus. Que ele pode, inclusive, enganar o diabo, embora esteja sendo enganado por ele. Ele é movido por interesse próprio, não por amor. E onde há interesse próprio, não há amor. Porque o que diz lá 1 aos Coríntios, capítulo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Mas é exatamente o que o anticristo vai buscar, os seus próprios interesses. E o falso profeta? Da mesma maneira, o falso profeta só vai buscar os seus próprios interesses. Mas em Não Caramuru não é dito que o falso profeta vai fazer o povo adorar o anticristo? É. Então ele não ama o anticristo? Não. Olha lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 12.
quando fala do falso profeta, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja saga mortal fora curada. Mas olha aqui, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Mas olha aqui, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O falso profeta, embora leve as pessoas a adorar a besta, ele vai convencer os seres humanos a fazer uma imagem da besta. E ele dará vida à imagem da besta. E aí as pessoas vão adorar a imagem. Mas na hora que estiverem adorando a imagem, vão adorar quem fez a imagem falar. Ou seja, o falso profeta vai tirar uma casquinha. Ele vai querer ser enaltecido. Então, embora o seu trabalho seja enaltecer a besta, o anticristo, ele também vai querer ser enaltecido. Por isso que ele fará as pessoas construir uma imagem da besta, para que ele, pela imagem da besta, seja enaltecido. Ele busca os seus próprios interesses. Então, na trindade profana não há amor, só existem interesses próprios. Então, essa é a característica aqui. É uma cópia mal feita da Santíssima Trindade. O antipai, que é o diabo, o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Ele vai ocupar a posição de antipai, por quê? Porque ele que toma a iniciativa de formar a Trindade profana. Ele convence o anticristo, ele convence o falso profeta, e eles entram em pacto com ele, entram em comunhão com ele, vão ser usados por ele, possuídos por ele, sob o engano de que se farão grandes e terão toda a glória e o poder deste mundo. O diabo, então, ele que já controla esse sistema político mundial, ele fará com que as 10 nações, as 10 potências que vão existir nesse tempo, e nós já estamos nesse tempo com essas 10 potências, veja que nós temos aí o G20, o G7, que são as maiores nações do mundo, se reunindo, tomando as deliberações. Estas 10 nações, porque esse sistema político mundial é controlado pelo diabo desde Caim, passou por Caim, depois passou por Nimrod, lá na Torre de Babel, depois começa lá com Nabucodonosor, aquela estátua que foi do sonho de Nabucodonosor, que representa a sequência dos impérios mundiais, que terminam justamente com os 10 dedos dos pés da estátua. O diabo vai fazer com que essas 10 nações entreguem o governo ao anticristo. Por isso que ele é o antipai. Assim como o pai toma a iniciativa nas obras divinas, é o diabo que toma a iniciativa nesta obra maligna, que é de levar toda a humanidade para a perdição depois do arrebatamento da igreja. E isso tudo começa com o quê? Com a formação do governo mundial. O diabo fará com que essas 10 nações, essas 10 potências, entreguem o governo do mundo ao anticristo. E o anticristo fará aliança com Israel, que é o povo de Deus, que mantém sua identidade própria. Então o diabo coloca o anticristo no governo do mundo. O diabo também faz com que todas as religiões se unam
o que vai ser fácil. Hoje nós já vemos todas as religiões aí com esse discurso da fraternidade universal. Desde o ano 2000 existe um Parlamento Mundial das Religiões sob os auspícios das Nações Unidas. Nós tivemos aí recentemente, em 2000, em 2018, na cidade de Astana, capital do Cazaquistão, nós tivemos uma declaração que é um compromisso internacional de termos uma fazendo confusão aqui, perdão. Em 2019, nós tivemos a declaração de Abu Dhabi, em que o então chefe da Igreja Romana, o Papa Francisco, assinou, juntamente com uma liderança muçulmana, a Declaração da Fraternidade Universal, dizendo que todas as religiões são boas e devem promover a paz mundial. E em 2022, aí sim, 2022, na cidade de Astana, na capital do Cazaquistão, um novo compromisso de que todas as religiões devem contribuir para a paz mundial. É a união das religiões, a partir da Igreja Romana, que é a maior instituição religiosa do mundo. Então, nós já temos essa preparação da religião universal. E o falso profeta será esse líder religioso que unirá todas as religiões. Então, o diabo vai colocar também nesse movimento religioso da religião universal o falso profeta. E o falso profeta vai fazer as pessoas adorarem o diabo e adorarem ao anticristo. E então estará montado o cenário da grande tribulação, cujo objetivo é fazer as pessoas desacreditarem em Deus, fazer as pessoas crerem no anticristo, no falso profeta, no diabo, não crerem no único e verdadeiro Deus, e assim se perderem, até chegar ao ponto em que quem não tiver o sinal da besta na testa e na mão não pode comprar e vender. E todos, então, mesmo avisados para não fazerem isso, se fizerem isso, estarão perdidos. Então, o antipai é o diabo. O diabo toma esta iniciativa. Ele faz com que as nações do mundo entreguem o governo mundial ao anticristo e faz com que surja esta religião universal. Este é o antipai. Mas tem o antifilho. O antifilho é o anticristo. O anticristo é aquele que virá em seu próprio nome, dizendo ser a solução dos problemas do mundo, ser aquele que trará a paz do mundo e será reconhecido pelas nações e receberá o governo do mundo. Ele virá em seu próprio nome, embora seja alguém mandado pelo diabo, porque isso é coisa de mentira. Jesus não, Jesus, como é a verdade, ele vês que foi enviado do Pai. E prova isso. O anticristo vem em seu próprio nome, embora tenha sido mandado pelo diabo. É o que Jesus diz lá em João 5,43. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Ele vai vir em seu próprio nome e os judeus irão aceitá-lo.
O anticristo ele tem duas fontes de poder. A política, por meio destas 10 nações que lhe entregarão o poder, e um poder espiritual, um poder demoníaco, um poder sobrenatural, dado pelo próprio diabo. Apocalipse 13 e 2. E a besta que vi era semelhante a leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-se-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Aqui nós vemos nesta descrição esta dupla fonte de poder. Que quando a Bíblia diz que a besta era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como de leão, nós lembramos dos animais que foram vistos lá por Daniel. Daniel teve a revelação e a interpretação do sonho da estátua de Nabucodonosor, que representa o sistema político mundial, mas depois ele teve outras visões sobre os impérios mundiais. E quais eram os animais desse império mundial? Era o leopardo, era o urso, era o leopardo, era o bode, era o leão. Então, aqui nós vemos que esses animais mencionados aqui no Apocalipse falam destes impérios mundiais, do sistema político mundial. Então, a besta, ela recebe o poder do sistema político mundial, mas também recebe o poder do diabo. O próprio diabo lhe dará poder. É o que Paulo diz lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O anticristo, ele terá poderes sobrenaturais, capacidades dadas pelo diabo. Ele vai ser possesso pelo diabo. Vai ser o homem que mais intimidade terá com o diabo em toda a história da humanidade. E é por isso que ele será alguém diferente. Quando Daniel viu a besta, viu o anticristo lá nas suas revelações, ele viu que ele era um animal diferente dos outros. Ele viu que ele tinha olhos diferentes dos outros, porque vai ser um homem que terá uma visão superior aos dos demais homens, um hábil político, alguém que terá adivinhações, terá uma capacidade extraordinária, uma intuição muito aguçada, porque ele terá o poder e eficácia de Satanás, e Satanás conhece como funciona a mente humana. Eu já li aqui hoje. Jesus disse que Satanás... Vou ler de novo aqui. Vou ler Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 23. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O diabo sabe como funciona a mente humana. E ele orientará e possuirá com demônios, e ele próprio, o anticristo, que vai saber como as pessoas pensam e vai manipular as pessoas, vai enganar as pessoas. Ele terá uma visão superior à dos demais homens. Ele terá uma capacidade extraordinária de comunicação. Tanto em Daniel quanto em Apocalipse, diz que ele terá uma boca grandiosa. Ele falará grandiosamente, ele terá o domínio dos meios de comunicação. E não se esqueça que hoje nós temos a internet, as redes sociais. Ele terá ampla capacidade de comunicação. Ele será um grande blasfemador contra Deus. Tanto em Daniel quanto em Apocalipse, diz que ele blasfemará contra Deus, contra Jesus. Porque o trabalho dele é fazer as pessoas desacreditarem no Evangelho, desacreditarem na verdade, desacreditarem em Deus, porque a trindade profana foi constituída
para levar os homens à perdição. A pregação dele vai ser contra Deus, blasfemando contra Deus. A gente leu aqui em 2 Tessalonicenses, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ele é a besta, ele é a fera. Ele tem um instinto de devorar, destruir e despedaçar as suas vítimas. Enquanto Jesus ama e quer salvar, ele quer matar, destruir. Ele promoverá grande matança. O seu governo será um governo impiedoso. Ele vai certamente, a Bíblia diz, que até a quarta parte dos homens será morta. Ele vai superar as mortandades. Hitler matou 6 milhões, Stalin matou 30 milhões, Mao Tse-tung matou 60 milhões, mas ele vai matar muito mais, porque ele é a fera, ele é a besta. A Bíblia diz que ele é o homem do pecado, ele é um grande pecador. Ele vai estar blasfemando contra Deus a todo momento. Ele vai se dizer Deus. Ele é o homem do pecado, ele vai levar a humanidade ao pecado inveterado, ao pecado desavergonhado. Ele vai estimular, incentivar e obrigar as pessoas a pecar. Ele é o filho da perdição. Por quê? Porque ele vai levar as pessoas a se perderem. O trabalho dele é levar a humanidade à perdição. Ele é o iníquo. A Bíblia diz que ele é o iníquo, lá em 2 Tessalonicenses 2:8. Porque ele é injusto. Ele fará injustiça. Mas ele terá um triste fim. Enquanto Jesus venceu a morte, ele vai ser vencido por Jesus e vai ser lançado vivo no lago de fogo e enxofre. Ele e o anticristo serão os únicos homens que morrerão simultaneamente, física e espiritualmente. Física, espiritual e eternamente. Porque eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Todos os demais homens morreram, foram para o Hades, ressuscitarão, serão julgados no trono branco, e, se condenados, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas o próprio diabo foi condenado e não foi lançado de imediato no lago de fogo e enxofre. Mas o anticristo, como se uniu ao diabo da forma mais intensa possível, ele vai receber antes mesmo que o diabo a condenação do diabo. Por ter levado muitos, milhares, milhões de pessoas à perdição, ele vai ser o primeiro a ser jogado no lago de fogo e enxofre. Esse é o antifilho. E o anti-espírito, o falso profeta. Ele é o anti-espírito porque ele é um profeta. A Bíblia o chama de falso profeta. Porque o Espírito Santo fala por meio dos profetas. Não é o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 1? Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho. O Espírito Santo falou pelos profetas. O falso profeta é o diabo falando ao mundo. O falso profeta é o próprio diabo falando ao mundo. Ele é o porta-voz do diabo. Apocalipse 13:11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. O homem vai estar tão
comprometido com o diabo que ele não fala nem mais, nem é ele mais quem fala. É o diabo que fala por ele. Ele é um verdadeiro ventríloco do diabo. Por isso que ele é o anti-espírito. O espírito fala por meio dos profetas. Ele é o falso profeta. Ele vai usar a sua boca para o próprio diabo falar diretamente pela sua boca. E como a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, imagine quão perverso é o coração do falso profeta. Porque o próprio diabo fala pela sua boca. Que coisa horrível. É um ser humano. Ele é um líder religioso. Como nós dissemos, que tem aparência de santidade, aparência de piedade. Por quê? Porque ele tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Ele parece ser uma pessoa santa, uma pessoa dócil. É um líder religioso, bonzinho, mas que, na verdade, tem uma missão perversa. É levar as pessoas a adorarem o anticristo. É levar as pessoas a adorarem o diabo. Levar as pessoas à idolatria. Ele fará sinais. Será milagreiro. Fará maravilhas. Ele fará descer fogo do céu. Apocalipse 13:13. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Ele vai dizer, tá vendo? Elias fez descer fogo do céu. E o povo disse que ele era o profeta do verdadeiro Deus. Eu fiz descer fogo do céu, então o anticristo é o verdadeiro Deus. Olha o engano. E tudo isso por permissão divina. Por que que Deus vai permitir isso? Porque essas pessoas não quiseram crer em Jesus. É o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2:10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Desprezaram Jesus. Desprezaram o evangelho. Agora Deus permite que eles sejam enganados. O falso profeta fará milagres, fará sinais, descerá fogo do céu e fará a imagem da besta falar. Vai ser permitido que ele supostamente dê vida a uma imagem e mostre todo o seu poder. É o falso profeta, um líder religioso com sinais, com milagres, com poderes sobrenaturais, que convencerá as pessoas a adorarem a besta e a adorarem o dragão, o diabo, e a blasfemarem contra Deus. Quando Deus estiver lançando as taças, consumando a ira de Deus sobre a terra, esse povo estará tão envolvido com a mentira propagada, anunciada pelo falso profeta, que mesmo sofrendo, não se arrependerão. Terão a sua consciência cauterizada. O falso profeta vai cauterizar a consciência. Como o Espírito Santo nos torna sensíveis à voz de Deus, o anti-espírito, que é o falso profeta, vai fazer com que as pessoas tenham cauterizado a sua mente, fiquem totalmente insensíveis à ação de Deus. É o que a gente lê lá em alguns versículos. Apocalipse 16, versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória.
Versículo 11: por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O antiespírito terá cauterizado a mente dessa turma, dessa gente. Esse é o trabalho. Mas e o que vai acontecer com o falso profeta? Também vai ser lançado vivo no lago de fogo e enxofre. Quando o anticristo achar que vai destruir Israel, está com todas as suas tropas preparadas para destruir Israel lá no vale do Armagedon, Jesus voltará para a terra. Será reconhecido como Messias por Israel e batalhará contra o anticristo e o falso profeta, contra o exército do anticristo e do falso profeta. O diabo fugirá, porque é covarde. Não se fala do diabo na Batalha do Armagedon. Ele desaparece. Ele abandona o anticristo e o falso profeta, porque é um enganador. E o falso profeta e o anticristo serão presos por Jesus. Com o assopro da sua boca, com o esplendor da sua vinda, Jesus destruirá os exércitos do anticristo e do falso profeta. Prenderá as duas bestas e os lançará vivos no lago de fogo e enxofre. Terá acabado a trindade profana. Ela terá sido vencida, derrotada. Seus integrantes humanos serão humilhados, porque serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Os seus seguidores, aqueles que não creram no evangelho eterno pregado pelos anjos para não colocarem o sinal da besta, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, eles não vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Eles vão para o Hades aguardar o juízo do trono branco. Mas o anticristo e o falso profeta vão ser lançados antes mesmo do diabo no lago de fogo e enxofre. E o diabo? O diabo será preso por um anjo comum e lançado no abismo, onde ficará preso por 1000 anos, junto com os seus anjos. Jesus vencerá a trindade profana. E aqueles que durante a grande tribulação não creram na trindade profana, mas creram no evangelho, foram mortos, sim, porque foi permitido que o anticristo e o falso profeta matassem os santos do Altíssimo. Mas estes ressuscitarão, junto com o remanescente fiel de Israel, que também não creu na trindade profana, não fez pacto com eles e reconheceu que Jesus é o Messias, ainda que às vésperas da batalha do Armagedon. Esses terão o Espírito Santo derramado sobre eles e serão povo santo e nação sacerdotal durante o milênio. Quem não creu na trindade profana terá o período de justiça e paz na terra, se for gentil. Será povo santo e reino sacerdotal na terra, se pertence ao Israel remanescente. E se morreu por causa de Cristo na grande tribulação, se unirá à igreja para reinar com Cristo durante 1000 anos. Vale a pena crer na Trindade Santa. Vale a pena ser fiel a Deus. Amém.